Fala, torcida que canta e vibra, canal Palmeiras 1. Bora falar um pouquinho aí da preparação do Palmeiras e comentar um pouquinho aí sobre os jogos também. Falar um pouquinho o que se pode esperar, o que eu tô achando também dessa Copa do Mundo de Clubes. E o Palmeiras aí vai se preparando para jogar contra o Al-Ahly, um time que, cara, era para ter vencido o time do Inter Miami, que assistiu a primeira partida, era para ter vencido mesmo, mas perdeu diversos gols, perdeu até pênalti, e agora vem contra o Palmeiras tentando aí uma vitória, só que o Palmeiras é muito mais time, e o Palmeiras tem uma tendência muito maior de vencer o Al-Ahly do que ao contrário. Agora, o Palmeiras não pode vacilar de novo, não pode dar dois vacilos como deu contra o Porto, que é ter as oportunidades, criar as oportunidades e não fazer o gol. Que foi a única coisa que faltou pro Palmeiras foi fazer o gol. Muita gente elogiando a atuação do Palmeiras, elogiando a postura do Palmeiras diante do Porto, e sempre todo mundo falando a mesma coisa. O que o Palmeiras faltou é fazer o gol. E que a gente tem esse ano é uma deficiência do Palmeiras. É que o Palmeiras cria as oportunidades, mas não consegue definir, não consegue fazer o gol. E o Palmeiras levou essas deficiências que começou lá no Campeonato Paulista para o Mundial. E agora é um preço que o Palmeiras está pagando. Tem a questão Vitor Roque, o cara que está devendo um pouco na questão dos gols. Tática e tecnicamente, ele é um jogador que ajuda, que apoia. Eu gostei muito da função que ele atuou junto com o Estevão, né? O Estevão não ficou tão aberto. O Felipe Anderson ficou ali fazendo a lateral, que o Estevão faz. O Estevão veio quase como um centroavante, quase com dois centroavantes, dado o momento da partida. É uma forma que o Abel pode jogar, atuar da mesma forma contra o Al-Ahly? Eu acredito que sim. Eu acredito que a postura, a forma que o Palmeiras se organizou taticamente, eu acho que dá para repetir contra o Al-Ahly, e o Palmeiras vai ter até mais oportunidade de fazer gol, acho que contra o Al-Ahly, do que contra o Porto. E o Porto tinha um goleiro ali bem seguro, um goleiro muito bom. E o Palmeiras, quando achar essas oportunidades, precisa fazer. O Palmeiras vai enfrentar o Al-Ahly, depois o Porto vai enfrentar o Inter Miami. Então a tendência é Palmeiras e Porto vencerem suas partidas e cada um ficar com 3, e Inter Miami e Al-Ahly ficarem com 1 ponto. E aí na última rodada, inverte. O Palmeiras vai pegar lá o Inter Miami e o Porto vai pegar o Al-Ahly. E aí nós teremos uma definição. O que não pode acontecer hoje é um empate, cara. Um empate seria o fim do mundo, assim, o Palmeiras não consigo nem conceber essa história de o Palmeiras empatar. E aí, para a partida de quinta-feira, o Palmeiras deve ir com o mesmo time. Então o Everton, o Giai, mesmo o Giai tendo uma atuação, cara, às vezes ruim, às vezes boa, eu acho que ele deve manter o Giai, o Gustavo Gomes e o Murilo vão continuar. E aí nós temos a dúvida do Felipe Anderson. O Felipe Anderson vai ser mantido ou o Felipe Anderson será sacado para a entrada do Rafael Veiga, cara? Eu tenho para mim que eu prefiro ainda o Felipe Anderson, no momento que a gente tá, e aí com o Rafael Veiga entrando. E aí tem Aníbal Moreira, Richard Rios também no meio de campo, Piquerez e aí Estevão. E aí outra dúvida, Maurício. Maurício vai manter ou ele vai colocar o Flaco Lopes, cara? Eu acho que ele vai com o Flaco Lopes, não, com o Facundo Torres. Eu acho que ele vai com o Facundo Torres. Então eu acho que o ataque deve ser Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Maurício deve ficar no banco, Flaco Lopes também deve ficar no banco. Esse eu acho que deve ser. Eu acho que essa alteração que o Palmeiras deve fazer no ataque saída do Maurício, entrada do Facundo Torres lá na esquerda para tentar ganhar um pouco, ser um pouco mais rápido, colocar um pouco... Que o lado esquerdo do Palmeiras é um lado um pouco deficiente. O Palmeiras joga muito mais pelo lado direito. E o Palmeiras está tentando colocar, fazer virar aquele lado esquerdo. Tanto é que algumas vezes no jogo o Estevão foi pro lado esquerdo, foi atuar do lado esquerdo. Você pega o mapa de calor do Estevão, ele foi atuar do lado esquerdo alguns minutos do jogo. Então eu acho que basicamente deve ser esse time, com essa alteração que ele deve entrar com o Facundo Torres no lugar do Maurício. E aí, terminando a rodada, nós vamos saber aí mais ou menos como é que vai estar, sabendo que a melhor opção para o Palmeiras é terminar em primeiro, porque o PSG deve, com certeza, 100% de certeza, que o PSG deve terminar o seu grupo primeiro. E aí o Palmeiras pega o segundo colocado do grupo do PSG, que pode ser ou o Botafogo,
ou Atlético de Madrid. A tendência é que passe PSG em primeiro, Atlético de Madrid em segundo. E aí o Palmeiras faria as oitavas de final contra o Atlético de Madrid. É um adversário difícil? Sim. É um adversário da primeira prateleira da Europa? Não, não é. Mas é um jogo, é melhor que o Porto. Isso nós concordamos. O Atlético de Madrid é melhor que o Porto. Então o Palmeiras vai ter mais dificuldades com o Atlético de Madrid. E não vai ter todas as oportunidades que teve contra o Porto, por exemplo, quando jogar contra o Atlético de Madrid. E aí o Palmeiras precisa, se tiver uma oportunidade no jogo, precisa fazer o gol. Mas isso aí é lá pro começo. Lá pro final, na verdade, né? Por enquanto, temos o Al-Ahly, vamos enfrentar, precisamos vencer, precisa vencer, porque só depende dele para se classificar e não precisa nem olhar as outras partidas, só vai ter a questão, eu acho que de gols. Então, acho que quem fizer mais gols, acho não, né? O primeiro critério é de desempate é o confronto direto. Porto e Palmeiras empataram. Então, o segundo, se eu não me engano, é número de gols marcados. Se eu não me engano, é o número de gols marcados. E aí, quem fizer mais gols, por enquanto tá todo mundo zerado. Então, na segunda rodada, que nós provavelmente teremos gols aí. Mas seria bom, né, se Inter Miami e Porto empatassem, cara. Seria um resultado muito bom. O Palmeiras caminharia ali para a classificação já na segunda rodada. E para terminar, uma informação que saiu de que aí o Palmeiras, né, Palmeiras e Porto, teve o maior, dos brasileiros, né, daqui, teve o maior público, teve um público aí de 46 mil pagantes, a ampla maioria de torcida do Palmeiras. Para a partida de logo mais da quinta-feira, né, contra o Al-Ahly, o jogo de novo é no MetLife Stadium e o Palmeiras deve novamente ter a maioria do público. A questão é, não sei se vai conseguir repetir esses 46 mil, porque era um jogo de domingo, né, era um horário acessível lá, domingo, então por ser na semana, durante a semana, no meio da semana, quinta-feira, pode ser que esse público aí seja um pouco menor. A gente sabe que lá os estádios não tá uma venda de ingresso tão grande, então tem jogo de 20 mil, 25 mil, 30 mil, para o estádio aí de cabe 80 mil, fica uma defasagem muito grande. Mas não é isso que importa, o que importa pra gente é tentar passar e vamos conseguir a vitória aí contra o time do Al-Ahly. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e avante palestra!